2 Timóteo, capítulo 3, verso 10 até 17, texto conhecido. Diz assim a palavra do nosso Deus: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Senhor, derrama graça sobre nós, a tua palavra edifica a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, mês de outubro se inicia e fizemos uma proposta nesse mês, né? Eu e o seminarista Raul estaremos falando sobre um tema importante para nós, né? Como uma igreja presbiteriana no Brasil, uma igreja reformada, de linha reformada. Mês de outubro é o mês da reforma, então iremos falar sobre a reforma. Mas uma esfera da reforma, né? Uma igreja reformada ela é recheada de pensamentos, né, de princípios. Mas aqui gostaríamos de compartilhar nesse mês aquilo que nós conhecemos como 5 solas da reforma. Os 5 solas da reforma. Né? E é interessante porque quando a gente pensa nessa ideia dos 5 solas, né, a primeira coisa que vem à mente da gente, né, é que 5 solas é algo que surgiu, né, dessa forma definida lá no tempo, né, de Martim Lutero, 1517, com a reforma protestante. Não, esse termo 5 solas ele é algo bem mais recente, do século XX, na verdade, no final do século XX. Tá certo? Porém, tudo que está embasado por conta, né, tudo que está ali vinculado a essa proposta dos 5 solas, diz respeito, sim, de fato, à reforma protestante lá atrás. Valores e princípios encontrados pelos reformadores nas suas defesas de fé e de caminho para a igreja, que devem permear a nossa vida hoje ainda. E nós podemos pensar, né, nesse primeiro ponto, sola Escritura, que na verdade significa somente a Escritura, somente as Escrituras. E quando pensamos nisso, muitos textos da Bíblia vêm à mente da gente. A gente vai escolher um para pregar hoje, né, amados? Então, nós decidimos, pela graça e bondade e direção de Deus, refletimos nesse texto que Paulo escreve a Timóteo. Um texto extremamente importante, amado. Um texto que nos faz compreender a realidade daquilo que a nossa fé reformada deve vivenciar, mas não como fé, como um dogma da igreja, mas como um estilo de vida, como um jeito de ser, de crer e de viver. Já é dito, né, nas nossas confissões reformadas, que a Escritura deve ser a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, o que isso significa? Que a Escritura deve ser a nossa única fonte para alimentar a fé no que cremos, mas também o nosso coração, a nossa vida, a maneira como vivemos. Então, amados, pensar nesses 5 solas no decorrer desse mês, na verdade não é pensar em dogmas para a igreja, mas pensar naquilo que a fé reformada traz para a gente, como princípio para a vida,
princípio que vai trazer clareza e ao mesmo tempo direção para o nosso coração. Por isso hoje o primeiro destes princípios é o Sola Escritura, que foi reafirmado da seguinte forma, amados. Olha só. Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Então, amados, podemos ver essa declaração de Cambridge, final do século XX, que o Sola Escritura tem por base essa ideia. É um grupo de pastores presbiterianos, batistas, luteranos, se reuniram para definir esses pontos importantes sobre a fé. E aí nós vamos para o texto, amados. Paulo escrevendo a Timóteo. Paulo escrevendo a Timóteo num contexto cultural decaído, um contexto cultural em que o pecado era abundante. Um contexto em que a vida das pessoas caminhava cada vez mais sem Deus, cada vez mais sem uma direção, um contato, uma vida com Deus. Um tempo em que, de fato, os cristãos ali, a igreja nascida em Cristo, era com certeza desafiada. E Timóteo ali já se tornando um líder, alguém para pastorear o rebanho. Com certeza era desafiado assim como nós o somos. Na própria cultura. Que tenta às vezes enfraquecer, diminuir, quebrar a nossa forma de ver, de pensar a vida como Deus assim a fez. Portanto, amados, é extremamente importante olhar para esse texto, entendendo que a nossa cultura também é uma cultura caída. Uma cultura em que exalta-se muito o próprio coração, os prazeres, as vontades, como fonte absoluta da felicidade. Uma cultura que valoriza o dinheiro como poder absoluto. Uma cultura, amados, cuja própria identidade é confundida, é perdida. Porque é uma cultura que muitas vezes tem negado a realidade da criação de Deus. Uma cultura que tem negado, incompreendido a própria direção de Deus no mundo. Uma cultura que tem negado uma verdade absoluta, trocando por verdades que surgem na mente e no coração de cada um. Uma cultura, amados, que se esqueceu do propósito da vida, do porquê existimos, do porquê fomos criados, por que estamos nesse mundo. Ou seja, uma cultura que muitas vezes está indo de fato na contramão de Deus, na contramão das verdades de Deus. Semelhante ao tempo aqui de Timóteo, nós vamos perceber no nosso tempo também a necessidade de reafirmar as verdades para a nossa vida. E Paulo vai chamar a atenção de Timóteo. Olha, no meio de uma cultura caída como a sua, se você ler um pouquinho para trás, no início do capítulo 3, você vai ver, né? Povo egoísta, avarento, orgulhoso, arrogante, blasfemadores, desobedientes aos pais,
sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Olha só, o conselho ali, já a partir do verso 2, li para você no capítulo 3, ou seja, a realidade cultural da realidade caída. E não é diferente da nossa. Se você olhar para tudo isso que Paulo está dizendo, você vai encontrar isso no nosso tempo. E Paulo está aqui agora dirigindo-se a Timóteo e dizendo, olha, extremamente importante você refletir algo. Timóteo, na sua vida, no seu ministério, na sua caminhada como cristão e como pastor, líder também de um povo, de um rebanho. Pensa, a cultura está caída, a cultura está perdida. A humanidade tem demonstrado cada vez mais reflexos do seu pecado, da sua queda, da inimizade para com Deus. Porém, a palavra de Paulo a Timóteo é, mas você, Timóteo, tu, porém, Timóteo, uma outra tradução, você não pode ser, pensar e refletir a vida como eles. Você não pode ver, pensar e refletir a vida da maneira como a cultura enxerga. Você não pode ver a vida sem propósito. Você não pode ver a vida sem direção. Você não pode ver a vida ou viver a vida pelos prazeres. Você não pode ter a vida sem que ela não fosse criada por Deus. Você não pode enxergar a vida, amado. Isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Sem refletir em tudo aquilo que você aprendeu. Sem refletir em tudo aquilo que você foi ensinado. Preste muita atenção nisso, irmão. A colocação de Paulo aqui é uma colocação que faz com que Timóteo pare para refletir. Olha, tu, porém, mais você, quanto a você, preste atenção, Timóteo. Esse paradigma do mundo e da cultura não é o seu, não é o da igreja, não é o de Cristo, para a vida do seu povo. Portanto, olha, reflita a vida da maneira como deve. Conduza a sua vida da maneira como Deus quer. Dirige o seu povo, ensinando as realidades daquilo que importa para Deus e para o povo de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, seja diferente. E fale a esse povo que sejam diferentes também. Por mais que a gente esteja inserido na cultura, amados, por mais que a gente dialogue com o mundo, porque essa é a realidade, e a própria oração de Cristo pela igreja, não foi uma oração que pediu para que a gente saísse do mundo, não foi essa oração. Quando Jesus orou, falou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, do maligno. Ou seja, a oração de Cristo era uma oração que estava implícito que nós estaríamos envolvidos em meio a uma cultura, em meio a um mundo, porém esse mundo, essa cultura sofre os efeitos do pecado, da queda, e portanto, olha só, é essencial, amados, como foi a Timóteo e a igreja daquele tempo. É extremamente importante que a gente não viva a realidade da cultura nos mesmos padrões que ela vive. A cultura em si não é o pecado. A maneira como ela é vivida, feita, é conduzida no pecado. Por quê? Exatamente porque não existe um padrão. Exatamente porque não há uma direção. Exatamente porque a cultura não segue uma verdade absoluta. Mas nós cristãos, amados, somos chamados a sermos diferentes no nosso tempo. Paulo vai dizer, olha, primeiro ponto, ele vai dizer o seguinte, olha para a minha própria vida,
preso naquilo que você aprendeu, aquilo que você viu em mim, aquilo que você observou em mim. Isso é extremamente importante, isso é essencial para a vida do cristão. Aquilo que eu te ensinei, olha, mas você tem seguido de perto o meu ensino. Olha o que Paulo está dizendo. O meu ensino, ou seja, a minha doutrina, a minha conduta, ou seja, o jeito de viver, fé e prática, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, ou seja, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Paulo coloca ali duas coisas extremamente importantes para Timóteo observar na jornada. Olha, você tem visto de perto, você tem aprendido, você tem acompanhado. Portanto, você não é igual aos outros, porque a realidade que você está enxergando é a realidade daquilo que Deus está trazendo e dando a você, para você viver e para você, consequentemente, conduzir o teu rebanho. Paulo faz com que Timóteo olhe para ele mesmo. Paulo fala assim, olha, como disse em outras passagens, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo diz a Timóteo, reflete sobre isso. Presta bastante atenção. A minha doutrina, o meu ensino, as minhas verdades. Para a sua vida. E a ideia aqui, exatamente como o John Stott vai falar, é uma ideia de seguir. Uma ideia de ser discípulo. Essa ideia de que Timóteo observou não é um olhar distante, não é um olhar só contemplativo, mas a ideia de alguém que, de fato, estava aprendendo com o outro. Paulo está dizendo, olha só, pensa numa coisa, eu já te ensinei bastante, olha para isso, olha para a minha própria vida, para o meu caráter, para a minha conduta, olha para as minhas dores, para o meu sofrimento. A direção da sua vida, o seu caminho, Paulo está dizendo, tem que ser a partir daquilo que você tem aprendido e observado. E aí, Paulo, no verso 14, tem um outro tu, porém, né? Um outro quanto a você, um outro mais você, que nos traz essa realidade da Escritura para a nossa vida, como autoridade para a nossa vida. Paulo diz, olha, quanto a você, permaneça, verso 14, naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amados, é extremamente importante essa realidade, essa verdade para nós. Paulo está dizendo, fica firme naquilo que você aprendeu desde pequeno, as sagradas letras, as escrituras. Outrora só o Antigo Testamento, e hoje diante de nós a composição do Antigo e do Novo Testamento, palavras que refletiam a verdade, a vontade de Deus para a vida do seu povo. Só que olha só, Paulo traz algo extremamente importante para a gente compreender hoje, amados. É pela palavra de Deus que nós conhecemos a Cristo. Amém. É pela palavra de Deus que nós conhecemos a realidade daquele que nos salva, nos liberta do caminho como pecadores perdidos que éramos antes. E ainda é pela verdade das Escrituras que esse mesmo Cristo é conhecido das pessoas. Quando nós vamos para teologia, amados, alguns princípios são colocados como extremamente importantes para nós. E um conceito da teologia é o conceito da revelação. E há dois tipos de
revelação, né, de forma bem sucinta. Aquela revelação geral na natureza, na consciência colocada por Deus em cada ser humano, próprio da criação à imagem de Deus, mesmo decaída, essa consciência existe, porque até o ímpio sabe muitas vezes o que é certo e o que é errado. Mas o que a teologia vai mostrar para a gente, amados, é que esse conhecimento dessa revelação da natureza, essa revelação geral, ela é incapaz de nos conduzir à compreensão do todo de Deus sobre a redenção. Porque a natureza por si só não explica a realidade do pecado e de Cristo para a nossa vida. E é por isso que na teologia a gente tem outro conceito, que chamamos da revelação especial, que se concentra na própria pessoa de Cristo, mas também nas Escrituras. Percebe a conexão do só a Escritura, a conexão da verdade, dessa revelação de Deus que conduz ao conhecimento de Cristo, que é o único que pode salvar. Paulo está dizendo, Timóteo, fica firme nessa palavra, porque é ela que traz sabedoria para a salvação, é ela que mostra Jesus Cristo ao coração das pessoas, ao seu próprio coração. Às vezes, amados, nós olhamos para as Escrituras como um conjunto de regras, de leis, não que ela não contenha essas coisas para a vida da gente, mas nós perdemos a essência da beleza que ela tem ao nos apontar o caminho da salvação, ao revelar Cristo, ao revelar toda a narrativa de Deus na história, o chamamento do seu povo, redimindo o seu povo na história da pessoa de Jesus. Às vezes nós, como igreja reformada, sempre estamos falando da importância da Bíblia na nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada, e talvez para alguns esse assunto possa se tornar um pouco cansativo, mas eu quero que você reflita, na verdade isso não pode ser cansativo, porque isso é essencial para a caminhada da gente. Porque é por meio da palavra que nossos filhos conhecem Cristo. É por meio da palavra que os nossos pais conhecem Cristo. Nossos amigos, nossos vizinhos, companheiros de trabalho, ou seja, anunciar o Evangelho, a verdade que aponta para Jesus, é essencial isso. Então, quando pensar no conceito de somente a Escritura, entenda primariamente que ela é a única que vai mostrar, apontar essa revelação de Deus que culmina em Jesus. O próprio Deus já falava, né? Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. Ou seja, profetas, a lei, tudo que foi escrito, tudo que foi colocado aqui, revela essa verdade da salvação. Portanto, amado, não dá para negar a realidade, a necessidade, o valor e a importância da palavra de Deus, da Escritura, para a vida da humanidade, para a minha vida e para a sua. Não dá para a gente agir com desprezo, com ignorância, relaxadamente, com a verdade que nos conduz para o centro daquilo que é bênção, da maior necessidade da humanidade, que é Cristo, o coração. Portanto, amados, olha só, Paulo está dizendo, fica, Timóteo, firme nisso, permanece nisso. Transpondo essa realidade para nós, igreja, hoje, amados, igreja presbiteriana do quarto centenário, e outros mais que nos ouvem, permaneça nessa verdade.
Mas tem um outro ponto importante aqui, amados. Um outro ponto para a gente olhar, observar na nossa vida, né, como igreja, como povo de Deus, à luz do que Paulo está escrevendo a Timóteo. Olha, não só agora a salvação é importante, mas também fica firme nessa palavra, porque há algo majestoso, maravilhoso nessa palavra, porque ela de fato é uma palavra que não procede do homem, mas de Deus. E apesar do Senhor usar o homem no seu contexto, no seu tempo, na sua própria cultura, nos seus próprios problemas e dilemas do tempo vivido, apesar de Deus usar tudo isso, a palavra fala assim, olha, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, soprada por Deus. É importante a gente entender isso. A ideia do termo aqui é uma ideia de que Deus soprou ao coração, à vida daqueles homens que escreveram. Não é que Deus ditou, Deus usou, Deus se conectou pelo seu Santo Espírito ao coração, à vida daqueles homens, usando todo o contexto deles para registrar aquilo que era essencial para a vida. E aqui reside, amados, algo extremamente importante. Dentro do só a Escritura da Reforma, que é útil para a nossa vida hoje. Porque quando nós olhamos para a palavra como algo inspirado por Deus, automaticamente o conceito de autoridade, a ideia de inerrância, ou seja, sem erros, a ideia de suficiência para a nossa vida está contida aqui. Olha só, os crentes do nosso tempo, amados, têm perdido um pouco da noção do valor da palavra de Deus. Tem perdido um pouco da relação de profundidade que nós devemos ter com a palavra de Deus. Os crentes do nosso tempo têm buscado se alimentar de muitas fontes, de muitos conselhos, de muitas diretrizes, de muitos padrões que não são as Escrituras. E talvez você possa pensar, o senhor é doido, pastor. Sou doido não, amado. Talvez você seja um desses que tem buscado direção em outras fontes. Porque não tem dado devido valor ao que a Escritura é capaz de produzir e promover na vida. Não tem dado devido valor, a devida atenção. Não tem agido com o devido temor. O fato de que as Escrituras são palavra de Deus. E não há conselho, amados, entenda uma coisa. Não há direção, entenda uma coisa. Não há padrão, entenda isso, que possa ser maior do que as Escrituras para a nossa vida, para o nosso viver, para o nosso caminhar, para o nosso pensar, para o nosso refletir a vida, a criação, o propósito, para o nosso refletir nossos sentimentos. E até mesmo para o nosso vivenciar das nossas lutas. Entenda isso. Olha o que Paulo diz lá no começo do texto, né? No verso 10, só que a gente leu aqui. Observa a minha vida. E no meio disso, Paulo diz, observa até mesmo as minhas lutas e meus sofrimentos. Você tem visto isso? Não tem visto? Como eu tenho sofrido? Como eu tenho lutado? Como tem sido difícil? Você tem olhado, tem percebido isso na minha vida, Timóteo? Percebe?
Qual que é a fonte de força de Paulo, amados? Qual era? A sua fé, a sua convicção nas verdades estabelecidas por quem? Por Deus. Por Deus. Às vezes a gente precisa parar um pouco para refletir essa verdade, se tem sido de fato uma verdade para nós. Porque nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a regra de fé e prática. Nós falamos, nós replicamos isso aqui nos nossos diálogos. A questão é se perguntar se na vida tem sido de fato a sua regra de fé e de prática. Se na sua vida de fato a palavra de Deus, ela é tudo que Deus expressa que ela seja. Olha, amados, quando Deus chama um povo para si, lá no Antigo Testamento já promete uma terra que manda leite e mel, quando Deus promete que vai abençoar a vida do povo, sabe o que é interessante? Moisés conduz o povo para fora do Egito, mas ele morre, e Deus chama Josué, e fala: Josué, agora você vai pôr o povo dentro dessa terra. Mas olha só o que Deus fala: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para ter o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito na lei de Moisés. Então, olha só, farás prosperar o seu caminho, será bem sucedido. Amém. Mas lá atrás o Senhor já tinha falado isso. Às vezes a relação do crente com a Bíblia é muito fraca, porque deixa de perceber a profundidade daquilo que Deus fala. Deus vai falar: a vida abençoada, amados, é uma vida na minha palavra. Quando a gente olha para a igreja, ou melhor, o povo de Deus naquela época, dos juízes, essa relação você percebe ali também claramente. Qual que é a realidade do livro de Juízes, amado? Um povo que fica um tempão sem ouvir a palavra de Deus, começa a viver a sua vida do jeito que entende que é bom, e aí esse povo cai em decadência, padece porque está longe de Deus, e aí ele chora, ao invés de se perceber abençoado, reclama, lamenta, e aí percebe e se lembra: olha, há um Deus, volta-se para ele. Deus levanta um juiz, um homem para governar, e aquele homem estabelece um novo padrão, estabelece um novo caminho, restaurando a palavra de Deus, a direção de Deus. E enquanto aquele juiz era vivo, enquanto o padrão de Deus estava estabelecido, o povo abundava, crescia, era abençoado. Aquele homem ou mulher morria, o povo voltava para a decadência. Vocês falam do livro de Juízes, percebe o valor da palavra de Deus no meio do povo. No meio da época da monarquia dos reis, a mesma coisa. Reis cada vez mais se afastando de Deus, deixando a palavra de lado, a verdade de lado. E quando um dia a palavra é vista, é encontrada, o povo é renovado, é avivado, é restaurado. Perceba, amados, o valor da palavra de Deus para o povo de Deus sempre foi importante, porque é de Deus. E a grande questão da reforma, amados, que surgiu dentro da própria igreja, é porque a igreja deixou de viver e acreditar que as Escrituras eram suficientes. E estabeleceram homens como padrão de fé, quando na verdade deveria ser a palavra de Deus. E a reforma traz de novo esse avivamento. Vamos olhar para a Bíblia, vamos olhar para aquilo que o Senhor revelou, vamos olhar para aquilo que o Senhor tem dado para o seu povo, para viverem, para libertarem-se do mal e caminharem na bênção. É isso. Essa é a realidade, amados, para a nossa vida. Hoje também.
Jesus, quando veio, além de Jesus ser a própria verdade encarnada, Jesus sempre apontava as Escrituras como caminho em direção quando Jesus é tentado. Olha só, Satanás em cima dele, tentando atrapalhar o caminho de Cristo, tentando negar a verdade de Deus, dizendo que ele era filho de Deus. Satanás vem desafiar Jesus e Jesus o tempo todo fala: está escrito, está escrito, está escrito, mostrando para nós que aquilo que o Senhor revelou como palavra para o seu povo é essencial para o caminhar, para o vivenciar, para o lutar, para enfrentar as tentações, para o guiar. Olha só, a palavra de Deus é rica, amados. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Davi, no Salmo 79, fala: quanto eu amo a tua lei, diversas vezes. O Raul no Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Jesus disse: eu vim para cumprir a lei, não para revogar, não para cancelar, eu vim para cumpri-la. E Jesus cumpriu a lei, obedecendo. Percebe, amados, o valor da palavra de Deus para o seu povo? O quanto é essencial esse caminho. E às vezes, nosso tempo, a nossa geração tem se negado. Precisa ter uma reflexão pessoal, porque a gente fala tanto sobre a palavra. Mas quanto a palavra tem impactado a sua vida, a minha vida, a vida dos cristãos espalhados por aí? Quanto que a palavra de Deus de fato tem feito diferença? E aí Paulo entra num contexto extremamente interessante e importante aqui, porque ele fala da utilidade da palavra. A palavra, além de ser de Deus, ou seja, por si só, já é autoritativa, já é inerrante, já é suficiente por si só. A palavra já é tudo aquilo que nós precisamos para o nosso caminhar, para o nosso viver. Mas Paulo ainda diz: olha, ela é útil. Quero que vocês entendam, quero que você perceba isso, Timóteo. Ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para estabelecer um padrão, educando a justiça, um padrão para a sua vida. Paulo está dizendo: olha, a palavra tem um aspecto prático, totalmente prático. Porque ela fala ao nosso coração, à nossa vida. Ela traz direção para a gente. Olha, ela ensina como a gente deve viver. E quando a gente se desvia do caminho, ela vem e chama a nossa atenção, ela repreende, ela cutuca a nossa vida, a nossa alma, dizendo: olha só, presta atenção, o seu caminho está errado. E aqui eu abro um parênteses, amado. Sabe qual que é a grande dificuldade com o aconselhamento bíblico hoje? É que o crente não quer ser repreendido. Então tem dois caminhos. Primeiro, ele reclama, não gosta do aconselhamento, ou ele foge do aconselhamento. Porque a Bíblia sempre vai tratar o nosso coração. E às vezes, ou eu diria muitas vezes, por sermos pecadores, a Bíblia vai tocar nas nossas feridas e vai falar: olha, esse caminho está errado. Esse seu jeito de tratar a vida, esse seu jeito de falar, esse seu jeito de pensar, esse seu jeito de lidar com o seu casamento, esse seu jeito de lidar com os seus filhos, esse seu jeito de viver o trabalho está errado. Muitas vezes a Bíblia vai falar isso. Seu jeito de se vestir está errado, seu jeito de pensar está errado. A Bíblia vai cutucar em muitos contextos. E aí a gente precisa parar e falar assim: puxa vida, que bênção que a palavra fala isso ao nosso coração. Porque se eu sou repreendido por Deus, é um sinal do amor dele, porque a Bíblia fala que Deus corrige porque ama, gente. E esse é o ponto, né? Ele vai repreender o nosso coração, mas não vai largar a gente perdido, porque a palavra também corrige o nosso caminho. Se eu me voltar para as Escrituras, amados,
eu vou encontrar direção, como você vai encontrar direção, como muitos cristãos por aí espalhados vão encontrar direção, como muitos já na história encontraram direção na palavra do Senhor. E quando eu vivo essa dinâmica toda de ser ensinado, de ser repreendido, de ser corrigido, quando eu passo a vivenciar, a caminhar cada vez mais com as Escrituras ali plantadas, impregnadas no meu coração, né? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, ou seja, quando a direção de Deus está plantada, de que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho, observando segundo as palavras, quando a palavra está impregnada no nosso coração. Nós passamos a viver um padrão estabelecido por Deus. Ora difícil, mas na prática poderíamos dizer, ora encarnado, porque ser educado na justiça é exatamente viver esse padrão de Deus, na nossa jornada, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Portanto, meu amado irmão, minha irmã, só a Escritura não é algo de 505 anos atrás. Mas só a Escritura é uma realidade da vida do povo de Deus. Nós temos um Deus que fala. N.T. Wright, especialista em Bíblia, um anglicano, tem um grande conhecimento do Novo Testamento, ele vai falar exatamente isso. Olha, o Deus da Bíblia é o único Deus que fala de verdade com você. Portanto, a gente tem que desejar ouvir. Percebe? Isso é extremamente importante para a vida. Paulo está dizendo a Timóteo, não se desvie dessa palavra, porque essa palavra é tão rica no que ela tem, no que ela é capaz de promover. Seu ensino, sua repreensão, sua correção, sua educação na justiça é algo rico que você não vai encontrar em outro lugar. Mantenha seu coração dirigido, guiado pela Escritura. Às vezes a gente fica pensando nessa ideia como algo dogmático do passado e sem valor. Não. É presente, mais presente ainda do que você possa imaginar. A Bíblia tem sido o norte para o seu coração, para a sua vida. A Bíblia, de fato, tem sido um padrão na sua forma de pensar, de falar, de agir no mundo. Diria mais, a Bíblia tem sido padrão para você monitorar seus sentimentos. Porque muitas vezes o que está aí dentro é pecado, viu? Às vezes a dor para nós, a gente sempre se coloca como vítima, mas às vezes a dor é pecado. Porque às vezes reflete que nós não estamos sabendo lidar com as questões da vida. Por isso, amado, só a Escritura é uma verdade que deve ser vivenciada por nós, igreja hoje. Quando a reforma e as igrejas reformadas valorizam isso, ela só tem sentido quando a gente compreende na realidade do nosso momento. No finalzinho do texto, Timóteo vai falar, olha, a fim de que o homem de Deus, né, que o servo, na minha tradução, servo de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele está dizendo o seguinte, olha, a palavra de Deus é que nos torna maduros. A palavra de Deus
e é que nos faz crescer. A palavra de Deus na nossa vida é que nos faz compreender a realidade de quem Deus é e o que Deus quer. A palavra de Deus é o padrão que deve ser estabelecido no nosso viver cotidiano, diário, em todas as circunstâncias. Porque essa palavra nos faz crescer. E aí a gente vai se alinhar, com outras coisas que as Escrituras trazem. Quando Deus nos chama para sermos cristãos, discípulos de Jesus, a palavra de Deus fala assim que Ele começou uma boa obra em nós, e há de completar até a volta de Cristo. Que obra é essa? Paulo disse isso em Filipenses, mas lá em Romanos, Paulo também vai dizer, olha, que todas as coisas que operam para o nosso bem, bem daqueles que amam a Deus, a saber, aqueles que foram chamados para se tornar, de acordo com o propósito divino, imagem do seu Filho, Jesus. Eu e você fomos chamados para isso. E esse padrão que as Escrituras estabelecem, molda o nosso caráter, nos amadurece, para a gente se parecer mais com Jesus. Amém. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, reflita nessa verdade. 5 solas da reforma, abrindo aqui hoje o primeiro deles, só a Escritura. E por que começar por esse? Porque tudo aquilo que vem pela frente tem base nisso, nessa verdade das Escrituras para a nossa vida. Portanto, a minha oração como pastor é, olha, Senhor, derrama graça sobre nós, para que o valor da Tua palavra impregne no nosso coração, promovendo as mudanças certas e necessárias para a vida de cada um de nós. Trabalhe a nossa vida. Essa é a minha oração. Que seja a sua também. Em Jesus.